A ideia de ser multitarefas é uma mentira. É difícil dizer isso, mas sabe aquela pessoa que diz: eu sou multitarefas, eu consigo fazer um monte de coisa de uma vez só, eu consigo escrever enquanto eu assisto um vídeo, enquanto eu ouço um podcast, tem música de fundo e. Mentira. Assim, o termo multitarefas, na verdade, ele foi criado há muito tempo atrás para designar computadores que tinham uma capacidade de fazer muita coisa. E mesmo assim, os computadores eles eram considerados multitarefas, mas eles faziam as coisas paralelamente. Enquanto hoje em dia a gente usa esse termo de multitarefas para pessoas que fazem coisas simultaneamente, o que tá errado. E de qualquer jeito, a gente não é computadores para conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tô com uma cola aqui do lado para ter alguns pontos também para falar aqui. Mas assim, a ideia de multitarefas e tudo como foi vendido isso pra gente como sociedade, como pessoas, é uma mentira. E essa é a premissa que eu vou comentar no vídeo de hoje. Então assim, como eu comentei, os computadores eles trocam isso em microsegundos. Eles fazem essa troca paralelamente de uma atividade para outra em microsegundos, só que a gente não consegue. Depois eu vou trazer aqui mais pro final do vídeo, mas tem um estudo lá que quando a gente vai trocar de uma atividade para outra, a gente tem um tempo nesse meio que o nosso cérebro ele precisa raciocinar essa troca, entende? Então assim, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo parece eficiência, mas ela tá só distraída. Então assim, fazer mais de uma coisa por vez não garante mais eficiência, mas garante que tu vai estar estragando duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, cada vez que a gente muda o foco, que nem eu comentei, a gente paga um preço por isso. Seja tempo, seja energia, seja até mesmo desempenho. Por quê? Quando a gente vai trocar de uma coisa para outra, o nosso cérebro ele leva um tempo para raciocinar que a gente está mudando de uma coisa para outra. Então, assim, a gente tem esse tempo para acabar mudando. E se você quiser máxima eficiência, máxima produtividade, não dá pra fazer 20 minutos uma tarefa, passar 20 minutos readaptando teu cérebro para outra tarefa, para depois fazer 20 minutos da outra, né? Pega e faz uma hora a fio de uma tarefa só. Por conta que assim, a gente tem que focar em uma única coisa. Se a gente tentar ser multitarefas, a gente vai dividir a nossa atenção, né? A atenção dividida não funciona. Então assim, é, é invisível, é completamente invisível, a gente não percebe, mas o nosso cérebro, quando a gente vai mudar de uma coisa para outra, ele tem sim esse tempo de mudança, esse problema que nos impede de fazer mais de uma coisa por vez. Então a gente vê ali crianças que estudam vendo TV, estudam mexendo no celular, estudam comendo, adultos que dirigem com o celular na mão. Inclusive, está sendo proibido dirigir com o celular na mão justamente por isso. Porque quando a gente está dirigindo, se a gente pega o celular para ficar ali, a gente se distrai e não consegue prestar atenção nas duas coisas. Então, mas a gente. Então quer dizer que a gente não consegue fazer nunca duas coisas ao mesmo tempo? Claro que consegue. Eu consigo estar mascando um chiclete aqui e falando, mas eu não vou conseguir ficar assim, ó. E daí, sabe? Não, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mesmo que a gente esteja fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô gesticulando e falando, porque isso não usa a mesma área do cérebro. Se a gente começa a usar a mesma área do cérebro, que no caso seria aqui, eu tô usando a boca para falar e para mastigar, não funcionam as duas coisas ao mesmo tempo. O mesmo vale pro celular. Tu não vai conseguir estar olhando pro celular enquanto tu tá olhando pro carro que tá na tua frente. E isso tá causando muitos acidentes. Tem diversos países que estão proibindo, inclusive o Brasil é um deles que proíbe usar o celular enquanto dirige com multa, tá? Então assim, se usar o celular enquanto tá dirigindo, não funciona. Tu vai bater o carro e na época que isso começou a ser proibido, teve até algumas pesquisas que foram feitas que dirigir com o celular na mão era equivalente a dirigir embriagado. Então, assim, tu não presta atenção, tu não tem foco e tu vai bater o carro. Isso acontece na nossa vida também. Se eu tento, sei lá, ler um livro enquanto eu tô comendo, como tu acha que eu vou conseguir ler um livro enquanto eu como? Ou eu vou prestar atenção no que eu tô comendo, ou eu vou prestar atenção no livro. E isso acontece para quase tudo. E não é porque o ser humano ele não tem tempo, é porque a gente escolhe mal. A gente escolhe
tentar ser multitarefas, mesmo não sendo a melhor coisa. Muitas vezes por a gente não saber dessas coisas, de que, às vezes eu vou ver lá, eu fazendo duas coisas ao mesmo tempo vai parecer mais produtivo. Só que se eu tivesse feito uma coisa de cada vez, teria sido muito melhor. Inclusive, para provar isso, teve uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos que profissionais que trabalham em um escritório físico costumam ser interrompidos 11 minutos, a cada 11 minutos eles são interrompidos. Seja por e-mail, uma notificação do WhatsApp, seja por algum colega que entra na sala ou que conversa com eles. E que eles passam um terço do dia deles de trabalho se recuperando disso. Porque pensa, tu tá lá lendo teu livro e tal, folheando aqui, daí entra alguém, conversa contigo, beleza. A pessoa conversou e saiu. Até tu conseguir voltar a ler o livro, demora um tempo. E não é demora tipo assim, ele saiu, eu vou ficar assim olhando pro teto. Não. Tu vai pegar, vai ler o livro, só que tu não vai estar focado, tu não vai conseguir absorver o conteúdo, tu não vai conseguir, teu cérebro não entende que tu tá lendo o livro agora. E tu vai ficar meio distraído, vai ficar disperso, não vai conseguir entender direito o conteúdo. Isso vale para inúmeras coisas. E daí o que que acontece? Produtividade cai. Então assim, não dá pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo e nem ficar trocando de muitas coisas rápido. Tu não consegue pegar e conversar com alguém, daí já voltar a fazer aqui. Ou, por exemplo, eu tô aqui gravando vídeo, daí alguém manda mensagem, eu pego aqui no celular e vejo. Tanto é que meu celular nem tá aqui comigo. Por quê? Eu tô gravando o vídeo, eu preciso estar aqui. Se eu tiver qualquer outra distração, não vai dar certo. O próprio Billy Collins, ele disse: a gente chama de multitarefa o que um Buda chamaria de mente de macaco. O que eu consigo entender com uma frase dessa? A gente é mais burro que um macaco. Não tem muita lógica. A gente é mais burro que um macaco. A gente não consegue focar em uma coisa. E daí, até atualmente, o pessoal anda chamando isso de TDAH. Mas não, é só escolha do ser humano mesmo. Porque se eu quiser focar em algo, eu consigo. Tem gente que tem TDAH? Tem, mas a gente sabe que a maioria não. E é só uma desculpa por não ter essa capacidade de conseguir parar e fazer uma coisa só. Mas se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, seja sendo um médico, seja passando na faculdade, seja tendo sucesso empresarialmente, assim, pela internet, empresarialmente, fisicamente, de qualquer jeito que você queira, você precisa ter foco. Você precisa ter foco e fazer uma coisa por vez, uma coisa de cada dia. Então, assim, os nossos ancestrais, lá no passado, eles tinham essa necessidade de ser multitarefas. Eles precisavam colher fruta enquanto se preocupavam se vinha algum animal. Quando eles estavam numa lareira, lá no final do dia descansando, eles tinham que estar cuidando para ver se nenhum predador, nenhum animal ia vir e comer eles. Então, a gente meio que internalizou isso de precisar ser multitarefas. Mas assim, a gente vive numa era que não tem nenhum predador querendo matar a gente. O teu predador é o quê? O celular que fica bipando ali do lado. O celular que fica com a notificação ligada enquanto tu tenta estudar. Esse é o teu predador hoje. Que simplesmente para tu desligar ele, é só tu jogar teu celular longe. Fecha o celular, desliga ele quando estiver fazendo alguma coisa. Porque não dá pra fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então assim, que nem eu comentei, a gente até consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente não consegue fazer isso com foco total. Se eu tiver comendo e anotando, eu vou anotar, daí eu vou parar, vou comer, daí eu vou anotar, daí eu vou parar, vou comer. A gente não consegue ter 100% da atenção para as duas coisas. Ou até mesmo, se eu estiver ouvindo uma música e vendo um vídeo, ou eu vou prestar atenção no que o cara do vídeo está falando, ou na letra da música. Eu posso estar ouvindo os dois ao mesmo tempo, mas eu só vou estar conseguindo prestar atenção no que está sendo falado em um dos dois. Ou na letra da música, ou no cara do vídeo. Eu só vou conseguir prestar atenção em uma das duas coisas. Às vezes até tu vai estar vendo esse vídeo num segundo monitor e tu só vai pegar essa frase aqui. E daí tu vai parar pra ver. Pô, mas o que ele falou nos últimos 2 minutos? E tu não vai saber. Porque simplesmente tu tava fazendo outra coisa enquanto tu ouvia. A gente não consegue ter uma atenção pros dois. A gente sempre vai... O nosso cérebro, ele vai priorizar alguma das duas coisas em cenários assim. Então, quando tu divide a atenção, isso acaba acontecendo. E o pior de tudo é quando tu divide a atenção com alguma pessoa. Porque, assim, quando tu divide tua atenção com uma pessoa, tu não vai perder só um dia de trabalho. Às vezes tu vai perder uma relação com essa pessoa. Tipo, vai ter lá tua namorada. Você não vai dar muita atenção pra ela.
Ou você vai dividir a atenção. Pô, vocês vão estar lá num restaurante jantando. Ela vai estar falando e tu vai estar aqui no celular. Aham. Sim. Pois é, né, amor? E cara, sinceramente, isso destrói relacionamentos. Então, sobre ser multitarefas, não vai te prejudicar no trabalho, nos estudos só. Isso prejudica em todas as áreas da tua vida. Seja no estudo, seja no trabalho, seja num relacionamento, seja com teus pais, amigos, com todo mundo. Cara, se tu não tiver ali de corpo e alma presente, a pessoa vai sentir. E muitas delas, se ela for esperta, ela vai se afastar de ti. Se tu não der essa total atenção que ela precisa e merece. Cara, simplesmente não é só ineficiência nesse cenário, é um desrespeito total com uma outra pessoa, entende? Então, assim, cara, multitarefas é a maior mentira que existe. Não dá pra fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não dá pra ficar trocando e pulando de uma coisa para outra, que tu vai perder tempo e principalmente, se for com alguma pessoa, tu não vai só tá sendo ineficiente com ela. Isso vai ser um desrespeito com ela. Pô, não, uma vez eu tava num restaurante almoçando, que eu não almoço em casa, e tinha uma velhinha que eu acho que era avó, e uma netinha bem nova, ela devia ter uns 8 anos, que ela tava com a camisa da escola e tudo. A avó dela tava lá almoçando e falando com ela. E ela tava lá no tablet dela, com o tablet dela deitado, assistindo. Depois eu olhei de novo, ela tava jogando, e a avó dela falando e ela. Ou eu tava meio longe, eu não sei se ela tava respondendo ou o que, mas de qualquer jeito. Pô, fiquei com dó daquela mulher, porque é uma geração que a gente está criando que está sendo destruída por isso. Seja pelo celular, seja por qualquer que seja o seu motivo, tem algo que faz que te atrapalhe no seu dia, você tem que cortar. Seja um celular que fica do lado enquanto tu estuda, seja uma comida que tu sempre para ficar comendo enquanto tu tá trabalhando, seja aquele amigo chato que fica vindo no teu escritório o tempo todo, te mostrar um meme que ele viu. Cara, corta isso. Isso só vai te fazer perder tempo, te atrasar. E às vezes, para esse teu amigo, para o teu celular, se tu só deixar de canto, 100% de canto aqui agora, tu deixa 100% de campo e de canto, e depois tu volta e gasta o mesmo tempo que tu iria gastar, tu vai conseguir ser muito mais produtivo no trabalho, com ele ainda vai te sobrar tempo. Por conta que não vai ter aquela troca. Sabe que a gente tem aqui a nossa tarefa, daí vem alguém aqui, é uma quebra, daí tu volta pra tua tarefa, tu tem que se recuperar. Às vezes, se tu não tiver que se recuperar, esse tempo que tu gastaria se recuperando, tu gasta fazendo isso. Seja ver o celular, seja conversar com teu amigo, seja fazer qualquer coisa. Tu gasta esse tempo depois, que tu vai ser muito melhor recompensado. Tu vai ter mais tempo no teu dia se tu não ser multitarefa. Se tu fazer só uma coisa por vez, pega uma coisa e foca 100% naquilo. Ah, mas eu tô estudando aqui. Se tu tá estudando, tu não vai configurar uma planilha. Se tu tá estudando, tu não vai mandar mensagem nem responder o teu amigo. Se tu estiver trabalhando, se tu estiver configurando uma planilha, tu não vai parar pra ir lá na cozinha pegar comida, pra ir lá na cafeteria pegar um café, pra qualquer dessas coisas. Então assim, se tem 3 coisas que a gente pode aprender aqui com tudo isso que eu falei, a distração ela é natural. Isso vai acontecer com todo mundo. Seja você quem quer que seja, tu pode ser um Buda. A distração ela vai acontecer. Só que tu precisa saber controlar e adequar ela. Parar de ter esse tipo de distração. Ela vai acontecer, só que tu precisa minimizar ao máximo, controlar ela, tá bom? E além disso, é que o modo multitarefas é completamente tóxico, abusivo, não funciona, é errado. A visão que as pessoas têm sobre isso é errônea e não funciona de jeito nenhum. Isso não funciona. Pode falar o que for, mas se tu botar lado a lado uma pessoa que diz ser multitarefas e uma que não diz ser multitarefas, se botar elas para fazer as mesmas coisas, a pessoa que não é multitarefas vai fazer mais rápido, com mais eficiência e mais corretamente. Talvez ela até leve o mesmo tanto de tempo que uma pessoa multitarefas para terminar algo, mas ela com certeza vai fazer muito melhor. E assim, como terceiro ponto aqui resultados reais exigem profundidade, não superficialidade múltipla. Se tu quiser ter resultado lendo um livro, tu tem que parar e ler o livro.
Tu não pode ficar parando pra ler o livro, daí, eu gostei dessa frase aqui. Daí você para de ler o livro, você abre as anotações e anota. Não, cara, pega o marca-texto, fica aqui, ó, tá lendo o livro? Pega, gostei disso daqui, marca e esquece já. Já continua lendo, tu não pode parar. Não dá pra fazer mais de uma, duas, três coisas ao mesmo tempo. Se tu estiver estudando uma aula, esquece teu celular, pega teu celular e joga na parede se precisar. Guarda dentro do roupeiro, tranca, desliga, esquece o teu celular. Se tu quiser ter resultado, absorver o conteúdo, ter resultado em trabalho, fazer mais, trabalhar mais, conseguir fazer mais coisas na sua vida e principalmente conquistar mais coisas, tu vai precisar escolher uma coisa só, parar e focar naquilo. Não dá pra tu tentar pintar um desenho enquanto tu escreve com a outra mão. Enquanto tu